A gente volta no programa de Utilidade Pública de hoje falando sobre o avanço da tecnologia no benefício e na rapidez da recuperação em relação a alguns procedimentos cirúrgicos, mais especificamente na área da urologia. Batendo um papo aqui com o André Ioiti, que é especialista no assunto, tem realizado várias cirurgias menos invasivas. Sabe aquela preocupação que a gente tem? Vai fazer um procedimento cirúrgico, aí a cicatriz, aí o ponto vai inflamar, aí vai demorar, vou ter que ficar no hospital. É justamente isso, tá certo? Que evita a realização. Teoricamente, é para evitar. Não, a gente não pode generalizar, porque a gente sabe que tem casos que são mais complexos e que podem demandar, de fato, você passar um dia no hospital, 2, mas não é para ser assim, é para você, inclusive tem alguns locais que se realiza cirurgia de câncer de próstata, a gente estava conversando aqui antes de começar a gravar, doutor André, que você faz a cirurgia e já é liberado no mesmo dia e vai para casa. Isso, em situações particulares, especiais, paciente que vai bem na cirurgia tem condições de alta, ser operado de manhã cedo, no final da tarde ou à noite ir para casa, né? Desde que tenha também uma estrutura, o paciente more perto, né? Não vá tomar longas distâncias para ir para casa, né? Tendo esse suporte, essa segurança, sim. Alguns pacientes já podem pensar em passar a noite em casa, né? Aqueles que têm segurança, se sentem seguros. Tem uma preocupação que aqui o doutor André já disse assim, essa preocupação é mais do paciente do que do profissional, que é em relação ao tempo da cirurgia. Quando essa cirurgia é menos invasiva, a gente está falando da endurologia, que vai ali, que o senhor falou, pelo canal do xixi, e você, por exemplo, pedra nos rins, enfim. Mas tem uma diferença razoável de tempo ou não? Não, os estudos hoje mostram, existem estudos comparativos, né, em relação a tempo de recuperação, tempo de cirurgia, perda de sangue durante a cirurgia, dor, tudo isso é comparado entre a técnica tradicional e as técnicas minimamente invasivas. O cirurgião ou aqueles profissionais treinados, geralmente o tempo cirúrgico é mais ou menos a mesma coisa. Um ou outro procedimento, a endurologia ou a cirurgia minimamente invasiva demora mais tempo que a tradicional, enquanto que outras tradicionais também podem demorar mais tempo que a própria cirurgia minimamente invasiva. Isso depende de outras características, não só da técnica, mas, por exemplo, um paciente que tem um certo grau de obesidade, por exemplo, uma cirurgia aberta para esse paciente pode demorar muito mais do que um acesso por uma cirurgia minimamente invasiva. Então, passa por diversas características. E, obviamente, como você citou, cada paciente deve ter apresentado os problemas, os benefícios e as desvantagens de cada procedimento. Isso é uma escolha em conjunto, né? Alguns pacientes preferem que sejam operados por técnicas tradicionais. Ele traz isso culturalmente e a gente tem que respeitar isso. Já outros, os pacientes, por exemplo, sexo feminino, que estão preocupados com a estética, depois da cirurgia vai ficar com marca, vou poder usar biquíni na praia, como é que vai ficar, vai aparecer a cicatriz? Então a gente se preocupa com isso no planejamento da cirurgia. Por exemplo, mulheres que a gente faz cirurgias no rim, eventualmente para evitar cicatrizes mais expostos na região do abdômen, a gente afasta mais os pontos cirúrgicos e os lugares dos furinhos, vamos dizer, na laparoscopia, e deixa os furinhos, vamos dizer, o máximo escondido possível. Por exemplo, que vai ficar coberto com o biquíni, essas coisas. Então, não expõe tanto o abdômen dela. E dessa forma, ela, vamos dizer, preserva a estética, né? E também a gente consegue fazer uma cirurgia segura, que é importante, né? A gente tem que pensar na segurança do procedimento e também na estética, mas primeiro na segurança e no resultado da cirurgia. Claro, essas técnicas minimamente invasivas, recentemente, semana passada, um paciente que operou pela técnica comigo, um câncer de próstata por técnica minimamente invasiva, tinha um irmão que operou por técnica tradicional. E aí o irmão disse, não, você não operou não, só não acredito, porque você já está caminhando, você já está fazendo tudo, e achou que realmente não tinha operado. Aí ele não, aqui, mostrou a cicatriz até o irmão acreditar. Então, por quê? Voltou às atividades,
queria já caminhar, perguntando se já podia caminhar, porque não estava sentindo dor. Então, essas técnicas, por machucarem menos, né, as regiões sensíveis, então o paciente se recupera muito mais rápido. E tem menos dor, precisa tomar menos remédio para dor. Então, tudo isso, vamos dizer, são os benefícios. Sangramento, né? Então tem menos risco de precisar de sangue, ou tem menos perda sanguínea, então na recuperação ele se recupera mais rápido. Não tem tontura, por exemplo, logo depois da cirurgia. Então, são pequenos benefícios, mas que se somar cada ponto, né? E, obviamente, ninguém quer sofrer, né? Então, cada benefício que a gente possa trazer ao paciente, obviamente, é um grande ganho. E, claro, vai depender da orientação do profissional que está realizando o procedimento. Não é porque é menos invasivo que a pessoa vai sair de lá pulando, dançando, dirigindo, tá? A gente vai estar esclarecendo esses pontos também depois do intervalo, 2 minutos.